Hoje, vamos explorar uma das batalhas mais épicas de Kaiju número 8, Kafka enfrentando o poderoso diretor da tropa de defesa e pai da Kikoru, o Isao Shinomiya. Quer saber todos os detalhes que levaram a esse confronto, como ele se desenrolou e as consequências dessa luta que impactam na história até hoje? Então vamos nessa. Tudo começou no capítulo 24 do mangá e no anime, no episódio 8, quando o Kaiju número 10, uma criação do Kaiju número 9, atacou a base da terceira divisão da tropa de defesa, junto com dezenas de Kaijus kamikazes, e tinha o seguinte objetivo: acabar com o vice-capitão da terceira divisão e destruir a sua base completamente. Vendo que Soshiro Hoshina era mais habilidoso do que ele imaginava, o Kaiju número 10 se expande para anular os seus ataques de corte, e Soshiro só não vai de arrasta pra cima porque a capitã Minashiro, que estava ausente, acaba chegando na última hora, se tornando crucial para derrotar o vilão, o que salva a pele do Kafka, que estava prestes a se revelar para salvar o Soshiro. Porém, eles descobrem que o plano real do Kaiju número 10 era jogar uma bomba gigante na cabeça de todos ali, o que seria um duro golpe para a tropa de defesa do Japão. Com essa, não tinha mais jeito, pois o Kafka não tinha escolha, senão se transformar no Kaiju número 8, na frente de todos para socar aquela bomba pra longe. E o anime ainda trouxe um detalhe bem interessante dessa cena, que foi o Kaiju número 8 repelindo a onda de choque da explosão já no solo, para não deixar que seus colegas fossem atingidos, o que foi bem legal. Apesar de salvar a terceira divisão inteira e a sua base, não tinha mais como voltar atrás, porque o Kafka tinha sido exposto para todos os seus amigos, e a mina, mesmo impactada pela revelação e sem desejar, precisou cumprir o seu dever e prender o Kaiju número 8 ali mesmo, em uma cena emocionante. A primeira consequência disso foi uma reunião de emergência com o alto escalão da tropa de defesa para tratar da situação e exigir que a Minashiro entregasse o Kaiju número 8 para eles, o que deixou o Kafka bem preocupado, porque ele lembra que a Kikoru já tinha dito que a tropa de defesa costumava fazer experiências com os Kaijus e transformar eles em armas numeradas, mas mesmo com isso, Kafka não resiste e aceita a transferência de boas. Mal sabia ele que era melhor ter fugido. Nessa reunião, descobrimos duas coisas: que um certo país, provavelmente os Estados Unidos, também encontrou um jeito de dar poderes Kaijus aos humanos, o que é bem interessante, porque essa pode ser uma trama que será abordada no futuro da obra, e também que eles pretendem cancelar o CPF do Kafka assim que ele chegar na base da primeira divisão. A transferência do Kaiju número 8 para a base naval de Ariake se torna um grande evento, e todos os defensores se preparam, enquanto o Kafka, no meio de toda aquela situação, começa a pensar no que poderia acontecer com aqueles que acobertaram ele esse tempo todo, mais especificamente o Leno e a Kikoru. Porém, a sua maior preocupação era, sem dúvidas, olha isso, se a mina tava brava com ele. Olha a maluquice. E se tem uma coisa que eu tenho pra reclamar de Kaiju número 8, é esse gadismo que o Kafka tem em relação à mina. Eu faço questão de falar aqui em todos os vídeos do canal, porque é vergonhoso demais, cara. Só que tanto o Ichikawa quanto o Mina e Soshiro fazem questão de falar que o Kafka foi crucial para que eles sobrevivessem, e a capitã ainda faz questão de defender o Kaiju número 8 para os seus superiores, deixando claro que ele era um membro oficial e valioso da terceira divisão, o que arranca algumas lágrimas do nosso protagonista. Mas por que eu falei de tudo isso aqui e do ataque do Kaiju número 10 antes de falar da luta do Kafka contra o Isao? Porque esse ataque que começou tudo. Porque além de ser o evento chave que introduziu os planos do grande vilão, o Kaiju número 9, esse arco ainda mostrou que existe um Kaiju humanoide escondido dentro da tropa de defesa, lutando com eles, e um dos mais fortes. Depois que o Kafka é preso em uma sala especial de contenção na base de Ariake, a Kikoru vai visitar o seu pai para pedir que eles não punam o Kaiju número 8, porque ele tinha salvado a sua vida. Isao fala que esse pedido era ridículo e revela que exames médicos mostraram que o Kafka não tinha mais nem coração humano, pois ele tinha sido substituído por um núcleo Kaiju. Portanto, ele era sim um Kaiju, igual ao monstro que tinha tirado a vida da sua mãe. Lembrando que a Kikoru sofreu um grande trauma por causa do Isao, que nunca chegou a ser um pai de verdade para ela, principalmente depois do incidente que tirou a vida da Hikari Shinomiya. Então ficou meio óbvio que ele não seguiria aquele apelo de ajudar o Kaiju número 8. Pelo menos era o que a gente imaginava. Logo depois disso, Isao decide visitar a jaula do Kaiju número 8 e manda que soltem ele, o que causa até medo nos agentes ali presentes, que pensam ou que ele estava bêbado ou que ele tinha perdido a noção do perigo. Mas o diretor faz questão de falar que se o Kaiju número 8 quisesse mesmo, ele poderia sair dali facilmente, que ele era o único naquela sala que podia segurá-lo. Então eles finalmente soltam o Kafka, e quando o Prota vai falar que não era um monstro, mas sim um humano, Isao acerta ele com vários tiros, forçando o Kafka a defender com seu braço endurecido, e provando para todos ali que ele era sim um Kaiju. Isao se move em alta velocidade para as costas do Kafka e perfura ele na região das costelas, tirando seu sangue à força e colocando pouco dele em um tubo de ensaio. Um detalhe que não percebi na primeira leitura, mas muito provavelmente esse sangue vai ser usado para alguma experiência da tropa de defesa no futuro. Kafka continua dizendo que era um humano, mas Isao fala que vai eliminar o Kaiju número 8 ali mesmo e pede a liberação da arma numerada que tinha sido levada até ali e estava dentro daquelas maletas. Isao veste as manoplas do Kaiju número 2, um monstro colossal e extremamente poderoso que tinha sido derrotado no passado, às custas de muitas vidas, mas que tinha sido convertido em arma numerada para ser usada como recurso da tropa. Porém, mesmo com isso, o Kafka diz que não vai se transformar por completo, pois ele precisava provar que não era um monstro. Mas será que ele não estava subestimando o diretor? Meu palpite é que ele achava que deveria fazer igual fez com Soshiro Hoshina. Só que aqui, ele não tem mais a opção de fugir, porque o Nogizaka faz questão de dizer que o diretor já foi tido como o homem mais forte entre todas as gerações da tropa de defesa, se falar que ele era o único defensor vivo capaz de usar a arma numerada 2. Então ficou claro ali que o Kafka não poderia só ficar na defensiva, como fez na luta contra o vice-capitão
capitão. Izao manda uma rajada com seu punho contra o Kafka, que perde um braço só com a onda de choque, mas consegue pular pra cima. Só que ele é pego dessa vez com um soco a queima-roupa, e o Kafka só escapa porque transforma a maior parte do seu corpo em kaiju. E nessa hora ele percebeu que o diretor queria mostrar pra todo mundo que o protagonista era sim um monstro, e um dos mais perigosos, já que conseguiu escapar de um ataque até então fatal. Izao começa a fazer vários ataques, mostrando pra todo mundo que ainda estava em forma e que mereceu o título que conquistou. Por outro lado, Kafka passa a se esquivar de todos os ataques do diretor, mas ele começa a perceber que o seu corpo estava reagindo de forma estranha, por conta própria. Só que a pressão é tão grande que ele precisa transformar ainda mais partes do seu corpo, para evitar ser pego nos ataques. O problema é que o diretor Izao estava emitindo uma aura assustadora e lutando a sério, como se ali estivesse o próprio kaiju número 2. É tanto que ele consegue atingir as duas pernas e o braço que sobrou do Kafka, que percebe que o próximo golpe seria o seu fim. Shinomiya carrega um super soco contra o Kafka, enquanto a Kikoru grita da sala ao lado, temendo que o seu pai estivesse prestes a eliminar o seu companheiro de time. Só que vimos finalmente o Kafka transformado em kaiju número 8 por completo. Porém, alguma coisa estava errada, e aquele kaiju humanoide não parecia mais ter qualquer consciência. É tanto que ele grita, exalando uma quantidade absurda de poder, que é capaz até de rachar as estruturas daquela sala, que lembrando, foi projetada com os poderes kaijus para aguentar um monstro de fortitude de até 10.0. Kafka percebe que não tinha controle sobre o seu corpo, que se isso continuasse, ele não ia conseguir provar que era um humano, mas sim um monstro irracional e descontrolado, ou seja, não muito diferente daqueles monstros que a tropa de defesa costumava exterminar. Na mesma hora, o Kafka começa a escutar uma voz afinada, a mesma voz que ele ouviu no hospital antes de virar o kaiju número 8 pela primeira vez, e aquele era o kaiju Parasita, que passou a falar repetidamente: matar kaiju, matar kaiju, matar kaiju. Até hoje, existe uma discussão na fandom de kaiju número 8, onde a maioria diz que o kaiju Parasita, na verdade, é uma arma criada para exterminar outros kaijus, e o principal argumento deles para acreditar nessa teoria é justamente essa frase, mas eu não acredito muito nessa teoria de que o kaiju Parasita é uma arma do bem, porque existe uma explicação muito mais simples para tudo isso e que explica essa frase, que o kaiju número 8, temendo que seria exterminado, apenas entrou no seu modo sobrevivência e passou a lutar para valer. É simples. Além disso, a frase é dita pelo kaiju insectoide como se fosse falada por uma criança que não entende ainda a forma correta de falar a sua língua. Ou seja, imagina o Yoda falando a mesma frase, se não seria exatamente igual. Então quando ele diz matar kaiju, ele pode estar se referindo a ele mesmo, como se o kaiju número 2 quisesse acabar com ele, que também é um kaiju. Logo, ele se transforma na sua forma Berserk, para evitar que isso aconteça. Pra mim, isso faz muito mais sentido, sem falar de outros detalhes que eu falo nesse vídeo aqui. Mas pra você, o kaiju Parasita é do bem ou do mal? Já deixa sua opinião aí embaixo. Izao analisa que a velocidade do kaiju número 8 já tinha aumentado, mas por se tratar de uma besta irracional, ele não deveria ter problemas. Só que é justamente o contrário, porque o kaiju começa a usar da sua própria regeneração como vantagem para atacar assim que recebe um golpe, o que me lembrou muito o Kakuzu, usando a invulnerabilidade do Hidan para fazer o mesmo contra o Kakashi lá em Naruto Shippuden. O diretor Izao leva uma série de socos consecutivos do kaiju número 8, e por pouco não detona como o escudo do kaiju número 2. É aí que ele começa a usar o estilo de luta da tropa, idealizado por ele mesmo, começando pela segunda forma, explosão de força, que faz um rombo no peito do oponente. Só que o bicho já tinha retirado seu núcleo e deixado ele atrás do Izao, para se regenerar do zero a partir dele, e pegar o diretor de surpresa. E só essa cena já mostra o quanto o kaiju número 8 é apelão, quando ele quer, porque se curar totalmente a partir do seu núcleo é um feito que nem o kaiju número 8 conseguiu fazer em tão pouco tempo. Kafka, de dentro do kaiju número 8, percebe que ele estava lutando em um nível tão avançado que o seu corpo já estava quase esgotado, por isso ele precisava recobrar a consciência e tomar o controle o mais rápido possível. Izao e kaiju número 8 trocam um mega soco, e aquela instalação tem a sua segunda camada de proteção destruída. Nessa hora, Kenji Itami, que estava observando a luta junto com a Kikoru, fala que esse era o resultado quando dois kaijus numerados se enfrentavam e a barreira do tempo era quebrada. E por que essa fala dele é interessante? Porque esses kaijus jamais se enfrentariam, já que eles são de épocas diferentes. Além disso, se você notar, depois do kaiju número 8, todos os outros Daikaijus são de formatos humanoides e bem pequenos, o que prova que o tempo fez eles evoluírem de sua forma colossal para uma forma humanoide e muito mais inteligente, como o kaiju número 9, por exemplo. É por isso que essa luta é um evento único. O kaiju número 8 e o diretor Izao trocam um golpe sem parar, e Kikoru fica surpresa de seu pai conseguir enfrentar um kaiju numerado sozinho. Porém, Kenji analisa que talvez Izao não queira acabar com o kaiju número 8, porque caso contrário, ele teria feito isso ainda quando Kafka estava na forma humana. Quem indica que ele tem outro plano, mas qual? Kikoru parece ter a resposta, porque ela passa a acreditar que o seu pai está dando uma chance para Kafka provar que ele conseguia controlar os seus poderes. O problema é que o kaiju Parasita não dá a mínima para qual humano está na sua frente e quais as suas intenções, porque ele faz pressão no diretor, chegando a acertar um soco bem na região da costela dele, como retribuição pelo primeiro golpe que o Kafka sofreu. Kenji fala que talvez o Izao quisesse testar os poderes do kaiju número 8 esse tempo todo. O problema é que aquele oponente superou as suas expectativas e agora ele estava na pior. Kikoru fica confusa, sem saber para quem torcer, enquanto o Kafka fala que precisava parar o kaiju número 8, porque senão o diretor seria exterminado. Izao se defende como pode dos golpes do kaiju número 8, usando seu escudo no máximo, só que o diretor também não recua, chegando a usar várias das suas formas de luta, ao mesmo tempo em que lança
lança seus canhões de ataque sônico, mas nada parece sequer arranhar o Kaiju número 8, que chega a acertar um golpe insano no diretor. O Kaiju número 8 passa a usar o diretor de Takap, acertando ele no chão, bem ao estilo Hulk, e Kikoru começa a se desesperar, lembrando do que tinha dito ao Kafka antes, e se ele usasse os seus poderes contra um humano, ela iria pessoalmente acabar com ele. Mas mesmo com tudo isso, com seu pai prestes a ser varrido do mapa, a Kikoru grita para o Kafka para que ele não ousasse perder para um Kaiju. Ouvindo isso, e temendo ser um monstro que acaba com o pai da Kikoru na frente dela, Kafka se esforça para libertar as amarras do Kaiju parasita, e até consegue, só que ele é devorado dentro do próprio corpo. Já dentro do Kaiju parasita, o Kafka começa a afundar em uma espécie de lago, enquanto fala que ele era sempre assim, sempre pisava na bola. Do lado de fora, o diretor Isao, todo detonado e prestes a receber o golpe final, admite que tinha fé no Kafka, mas infelizmente essa fé foi em vão. Na mesma hora, o Kafka enxerga a imagem da mina e a voz dela, dizendo que sempre estaria esperando por ele, e na hora ele tem um clique, porque ele encontra forças não sei da onde para superar o controle do Kaiju parasita e dá um golpe certeiro com o próprio punho bem no seu núcleo Kaiju, o que faz com que o Kaiju número 8 faça o mesmo do lado de fora. Detonado, o Kafka fala, através do Kaiju número 8, que ele não era um Kaiju, mas sim Kafka Ribino, o que deixa o diretor Isao impressionado e aliviado, já que ele não ia partir dessa para uma melhor, pelo menos não agora. O engraçado é que tinha um cara ali escondido, mais preparado que o Kakashi, antes de pegar o Kakuzu com o Chidori, e esse cara era o Gen Narumi, capitão da primeira divisão e o defensor mais forte da tropa, que aponta sua arma para o corpo caído do Kaiju número 8. Então fica claro aqui que mesmo que o Kaiju número 8 tivesse acabado com o Isao, ele sem dúvidas perderia contra o Narumi, porque ele já estava no limite. Isao pede para Gen baixar sua arma, pois tudo estava sob controle, e Narumi responde que quando soube que o diretor não tinha solicitado reforços, logo imaginou que ele estava querendo morrer, e que por isso correu para ajudar. Isao chama Narumi de tolo, mas diz que não imaginava que o Kaiju número 8 fosse tão forte. O diretor pede então ajuda médica e fala para os agentes cuidarem do Kafka, pois o seu núcleo poderia ter sido danificado. Depois de tratar das suas feridas, Isao faz uma nova reunião de emergência e anuncia que o Kaiju número 8 fará parte da tropa de defesa sem se tornar uma arma numerada. Ou seja, o Kafka poderia continuar sendo um defensor desde que fosse transferido para a primeira divisão, para ser supervisionado por ele em pessoa. Porém, ninguém mais naquela sala concorda com isso, temendo que o Kafka poderia se virar contra eles a qualquer momento. O engraçado é a hipocrisia desses caras, porque aquele tigrinho lá da mina, que é um Kaiju, todo mundo aceitou de boas, né? E ele continua até hoje lutando ao lado dela na tropa de defesa. Já o Kaiju número 8 não pode por quê? É simples, porque eles temem seu poder. Isao argumenta que o Kafka passou meses servindo na terceira divisão, salvou seus companheiros na invasão do Kaiju número 10 e concluiu depois de sua batalha com ele que ele era mesmo controlável. E mesmo que eles convertessem o número 8 em uma arma numerada, existia grande chance de não existir nenhum humano que fosse compatível para usar aquela arma, o que faria eles perderem esse poder. E levando em consideração a onda crescente de ataques de Daikaijus, era bem melhor manter o Kaiju número 8 por perto, como recurso da tropa, do lado deles, do que tentar a sorte e perder um aliado poderoso. E ele não deixa de ter razão. Nogizaka fala que não há precedentes para isso, não, né? Mas Isao fala que a segurança e o futuro do Japão dependiam daquela situação, e faz questão de lembrar do incidente de anos atrás, com o ataque do Kaiju número 6, que não só reduziu drasticamente a força da tropa de defesa, com mais de 200 baixas entre soldados e 3 capitães, incluindo a Hikari Shinomiya, a sua esposa. O engraçado é que esse cara foi para essa reunião mais preparado que o Harvey Specter defendendo seus clientes, porque ele ainda joga outro argumento na mesa, que enquanto as ameaças Kaijus estão aumentando, a força da tropa está diminuindo, porque atualmente ele só tem 30 membros capazes de lidar com Daikaijus, menos de 10 que conseguem fazer isso sozinhos, sem ajuda, e dava para contar nos dedos aqueles que conseguiam lutar com Kaijus numerados. Por conta disso, é inevitável que mais cedo ou mais tarde, o país inteiro iria sucumbir frente às novas ameaças que estão por vir, e sabendo de tudo que o Kaiju número 9 vai fazer, isso não deixa de ser verdade. Isao finaliza falando que o poder surreal do Kaiju número 8 podia ser a única esperança deles de sobreviverem, mas mesmo com tudo isso, o Nogizaka fala pelos demais, dizendo que todos ali eram contra soltar o Kaiju número 8, dando a entender que o diretor Isao faria isso por sua própria conta. O engraçado é que capítulos mais tarde, esse mesmo Nogizaka vai puxar o saco do Kafka, provando que o mundo dá voltas. Enquanto isso, Kafka aparece em uma câmera criogênica, se recuperando dos ferimentos, enquanto sonha com seu amigo de infância. Dias depois, já recuperado, e em um leito de hospital da tropa de defesa, o Kafka acorda e bate um papo com o diretor. E pelos ferimentos do pai da Kikoru já estarem totalmente curados, fica subentendido que alguns dias se passaram. Kafka se assusta ao acordar e ver a força do diretor logo de cara, e Isao garante que não vai machucar ele. Só que o pai da Kikoru percebe que o prota estava preocupado, na verdade, de ter machucado ele na frente da sua filha, e não com medo de apanhar dele, como ele imaginava. Naquele momento, Isao percebe algo que não tinha percebido ainda, que o Kafka também tinha um bom coração, apesar dele ser um núcleo. Kafka pergunta se o fato dele estar vivo significava que o diretor tinha decidido manter ele na tropa de defesa, e Isao manda real, que ele era sim um Daikaiju, porque caso contrário, não teria sobrevivido a uma luta contra ele, mas eles não tinham decidido ainda se ele era um aliado ou um inimigo. É por isso que ele iria manter o Kafka sob rédea curta, trabalhando ali mesmo na primeira
primeira divisão. Mas mesmo assim, Kafka teria que mostrar o seu valor para a tropa, porque a maioria deles ainda queria ver ele convertido em arma numerada. Kafka fala que só estava vivo porque era uma arma, mas mesmo assim, ele iria provar que era um membro valioso da tropa de defesa, o que me lembrou muito o Naruto, lá no clássico, esbravejando que um dia todos iriam reconhecer ele como Hokage. Nossa história termina com o prólogo do Kaiju número 9, mostrando seu novo corpo e falando que estava na hora de recuperar o poder Kaiju que tinha caído nas mãos humanas. Ou seja, o diretor Isao estava certo em manter o Kafka vivo e do lado deles, porque a partir desse momento, o bicho vai pegar em Kaiju número 8. Curtiu saber tudo sobre essa batalha? Então manda esse vídeo pra todo mundo que gosta de Kaiju número 8. Obrigado por ter acompanhado até aqui e valeu!